finais já, na última folha, você vai ter umas orientações práticas para vigílias coletivas, para salas de orações. Eu queria falar para vocês que a vigília, ela pode ser feita individual também. Uma vigília pode ser feita individualmente. Então não é desculpa para você falar assim, na minha igreja, ninguém quer fazer vigília comigo. Né? Então você pode ser um vigia em tempo integral. E você pode chamar pessoas para vigiar com você. Tá bem? Bom, orientações práticas para vigílias coletivas e turnos de oração para as salas. A primeira coisa que você precisa fazer quando você vai organizar uma vigília é certificar que o lugar escolhido é apropriado para isso. Às vezes você quer fazer uma vigília no seu apartamento e aí no apartamento vai complicar, porque você tem vizinhos, né? Às vezes você, um local, um sítio, você loca o sítio e aquele sítio de repente não é usado só para eventos evangélicos, então precisa ser feito um trabalho antes de intercessão, de ir lá liberar o ambiente, de orar, de se consagrar. Então isso precisa ser feito com muito critério. Amém? Então certifique-se que o lugar escolhido seja apropriado para buscar o Senhor. Segundo, prepare um lugar de acordo com o número de pessoas participantes. Então é sempre bom saber quantas pessoas vão participar da vigília, para ficar um ambiente bom, um ambiente tranquilo, né? Aglomerações às vezes acaba saindo do foco. Às vezes tem criança, a criança ela precisa de mais espaço, de brincar, e a criança está no meio, e não tem uma sala específica para ela, não tem um cuidador ali. Então tem que ser preparado tudo com critério. Quem vai vir? Quem é o público que vai vir? Né? Quantas pessoas vão estar? Essa estrutura física aqui vai comportar bem os irmãos? Não vai comprometer as liberações de Deus? Então tudo precisa ser feito com critério. Prepare um ambiente, estrutura e pessoas para organização. Então, quem vai cuidar da aguinha dos irmãos, né? Tangedores, tocadores, intercessores, um cafezinho, tudo isso tem que ser pensado. Nós precisamos ser os preparadores de caminho. Aqueles João Batista, que vai preparar o caminho para que as pessoas conheçam o sobrenatural. Amém? Tudo que você puder fazer para melhorar a experiência das pessoas com Deus, você precisa fazer com critério, com zelo. É muito importante que em cada vigília tenha um tangedor e um intercessor. Tangedor, Neemias está aqui, né? O intercessor, a pessoa de oração. Em todas as casas de oração que eu tenho conhecido, eles são movidos por essas duas pessoas. Essas duas pessoas são chaves. Um intercessor e um tangedor deverá conduzir cada turno. Cada turno de intercessão é de 1 ou 2 horas. Então nós temos, por exemplo, a primeira vigília é das 6 às 9, 3 horas. Então você pode dividir em turnos de 1 hora cada. Ok? A equipe de intercessores e tangedores deve reunir-se antes do turno para definir a direção do turno. Então a equipe, nós vamos dividir aqui 4 equipes, tá? E cada equipe vai se reunir, o líder da equipe vai dar a direção, eu estou recebendo a direção de que Deus vai nos conduzir nisso, nós vamos orar a respeito desse assunto, ok? E isso deve ser definido com critério, com oração, com revelação. E as pessoas que vão interceder junto, que vão orar, os intercessores que estão junto, eles precisam ter habilidade bíblica, porque o tema definido, ele precisa ser orado dentro da Bíblia. Então você vai buscar base bíblica para você orar, orações bíblicas. Foi definido que nós vamos orar para que a igreja tenha mais pessoas trabalhando. Quem orou por isso na Bíblia? Bom, o próprio Jesus não orou assim? Orai para que o Senhor da Seara envie mais trabalhadores. Então você vai lá no Evangelho, busca o versículo: Senhor, nós estamos aqui orando porque o Senhor nos ensinou a orar, que nós deveríamos orar, que o Senhor da Seara enviasse mais trabalhadores. Então estamos aqui clamando: envia trabalhadores. Entenderam?
Então tudo tem que fazer com coerência bíblica, tudo tem que ser bíblico. As orações e os louvores deverão seguir um roteiro definido, orações bíblicas e louvores espontâneos. Então, vamos dar um exemplo. A pastora Nádia está responsável pela intercessão. E Deus dá para ela o critério de nós estarmos orando a respeito de termos mais intimidade com o Espírito Santo. Então ela está orando por isso. E a pastora Renata Leonel, por exemplo, é a cantora, vai liberar a canção. Então ela fica atenta à oração da Nádia. E quando a Nádia liberar uma frase que cai no Espírito, você fala assim, não, essa frase aqui é revelada, foi o Espírito Santo que deu. Você começa a cantar ela, deixa o Espírito Santo te dar o louvor. Pode ser um louvor que já conhece, mas pode ser algo que o Espírito Santo vai te dar na hora. E pela minha experiência, o que a gente tem visto na maioria das casas de oração, sempre é espontâneo. Deus dá algo na hora e a pessoa canta. Aí a sala de oração começa a cantar junto a mesma coisa. E pode repetir a mesma frase. E aquilo vai tornando forte, vai tomar um corpo. E aí quando o tangedor achar que aquilo impregnou a sala, aí a palavra volta para o intercessor de novo e você volta a orar de novo. E dá mais prosseguimento e vai aprofundando na revelação da oração, deixando o Espírito Santo conduzir. É sempre o Espírito Santo que conduz. Então, o bom é que o tangedor e o intercessor esteja muito conectado espiritualmente, para entrar naquilo que Deus está falando. Certo? Então tem um líder de intercessão, que define, e depois ele vai liberando para que outros orem, do grupo dele. Então, por exemplo, esse grupo aqui, vai ter um líder de intercessão, ele começa a orar, e de repente ele tem a direção de falar, você vai orar agora, e você vem, você tem que orar, e deixar o rio te levar na correnteza, amém? E tem um momento também que nós chamamos tiro rápido, fica um microfone liberado aqui embaixo, se puder, e aí dos outros grupos intercessores pode vir e liberar uma intercessão, mas é algo muito rápido, uma oração de 30 segundos só para você confirmar, porque a Bíblia diz que se nós aqui na terra tivermos esse posicionamento e concordarmos a respeito de um mesmo assunto, Deus faria no céu, não é assim que a Bíblia diz? Então vai ficar um microfone aqui embaixo, e a hora que o líder de intercessão que tiver liberar para toda a sala de oração, aí você pode se levantar e fazer uma declaração profética, uma oração profética de 30 segundos, bem rapidinho. Entenderam? Isso é o funcionamento numa sala de oração. Uma coisa muito importante é ter alguém de cada turno responsável para escrever ou gravar o que Deus está falando. Geralmente tem se chamado essa pessoa de escribas. É um nome assim profético para ele. Ele fica atento no que Deus está falando e ele vai escrever as revelações. Por quê? Porque nós cremos que aquilo que nós estamos orando, Deus vai fazer. E depois eu vou falar assim, olha, o testemunho aqui, nós oramos por isso. É interessante que algumas casas de orações, eles têm impresso numa parede as coisas que eles oraram e depois a data que se cumpriu. Casas de orações que se posicionaram, eu vou orar por tal bairro para que a criminalidade abaixe. Aí está lá, antes, quando começaram a oração, era 23% de criminalidade e violência. Eles começaram a orar, baixou para 18, 13, até que acabe. Em nome de Jesus, nós temos que crer que nós estamos orando e Deus está respondendo. Então o papel do escriba é documentar essas orações. Então em cada grupo vai ter um intercessor, um tangedor e vai ter um escriba. Podemos usar esse nome? Amém? Você vai ter um escriba aí escrevendo o que está sendo orado. Para escrever as impressões, revelações, visões e orações que o Senhor estará dando. Um microfone deverá estar liberado para a participação da sala de oração. Em orações tiro rápido, essas devem ser feitas de forma a serem ouvidas, sendo breves e com autoridades. Orações de 30 segundos por aí. Discina o momento certo para cada um liberar suas revelações, isso é muito importante.
O líder deve manter o foco da reunião, aquele roteiro, mas precisa estar atento às mudanças que o Espírito Santo queira fazer, porque ele é quem administra a vigília. Procure ativar cada participante da sua vigília no seu dom. Novas unções podem ser liberadas e o líder pode ser levado a ungir os participantes como símbolo do que o Senhor está fazendo no corpo. Deus pode dar direções de ativações proféticas, né? De sinais proféticos. E nós precisamos estar atentos. Se alguém tomar alguma direção contrária ao fluir do Espírito, o líder deve encontrar um modo de retomar a ordem da vigília. Atos proféticos são muito importantes e necessários para demonstrar na terra o que Deus está fazendo no céu, mas precisam ser preparados antes. Prepare um lugar apropriado para que as pessoas possam fazer ofertas como demonstração de fé. Sempre é bom fazer ofertas nas vigílias. É um sinal de que nós estamos correspondendo na terra o que Deus está fazendo nos céus. Uma vigília pode ter pregação? Sim. Ministrações poderão correr eventualmente em meio de a vigília. Apenas não pode se perder o foco e o fluir do Espírito Santo. A vigília deve ter um foco coletivo, mas o Espírito Santo poderá estar tratando questões pessoais. Então convém que as pessoas apresentem seus pedidos pessoais também. Ok? Alguma dúvida por aqui? Bom, estrutura, um obreiro direciona, coordena e supervisiona cada período de vigília. Então, são 4 vigílias, tem que ter alguém responsável por tudo isso, né? Então vai ter o líder de cada vigília, mas tem que ter uma pessoa na direção de tudo. Buscar uma direção profética no tempo, no mês, no lugar, a situação para cada vigília. Levantar coordenador para cada turno, normalmente de 1 hora nas 4 vigílias. Cada coordenador se compromete com a vigília, com o seu turno, com aquele horário. Cada coordenador recebe a direção profética da vigília e fica responsável para avançar e aprofundar nessa revelação dentro das características da sua vigília. Cada coordenador faz um relatório, um briefing antes. Então nós vamos definir aqui os líderes e vocês vão se juntar e definir o briefing do que vai ser orado, do que o Espírito Santo vai dar de condução, certo? Cada coordenador é responsável por conduzir o seu turno, interagir com os participantes, para que se mantenha o fluir do Espírito Santo. A comunicação e a interação entre o intercessor e o tangedor é de suma importância para o fluir do Espírito. Amém, queridos? Depois tem aí algumas sugestões para vigílias pessoais e você lê em casa. Quando eu posso realizar vigílias? Realize vigílias em cada ciclo semanal, mensal, anual, aquilo que o Espírito Santo estiver conduzindo, em ocasiões especiais, santa convocações, feriados. Vigílias pessoais pode ser feita todos os dias. Até aqui, alguma dúvida? Alguém escreveu lá? Tem perguntas? Se não tiver, nós já vamos começar uma vigília agora. Bom, amém, então eu acho que eu fui feliz no ensino, ninguém está com dúvida. Eu quero chamar aqui à frente